O Internacional perdeu para o Palmeiras por 2-1 e está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mas calma, aqui nesse vídeo eu vou explicar o porquê esse fato não é uma notícia tão ruim assim, já que a Copinha deu mais boas notícias do que notícias ruins para o torcedor do Internacional. Alguns jogadores se destacaram nessa campanha e podem ajudar, já em curto prazo, o elenco do técnico Cacique Medina. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Isso após a derrota colorada por 2-1 para a equipe do Palmeiras, jogo que acabou eliminando o Internacional da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E aqui eu vou explicar para vocês o porquê essa eliminação não é uma notícia tão ruim, não é para você estragar a sua segunda-feira porque o Internacional foi eliminado da Copinha, não. E tem vários motivos para essa leitura. Alguns motivos em relação a frutos, legados que o Inter adquire por conta desse torneio, em relação a jogadores que podem ser aproveitados no time de cima. E eu vou citar aqui pelo menos 3 desses jogadores que podem ajudar em curto prazo e também porque a Copinha ela não representa tanta coisa assim. E eu explico para você. Bom, a Copinha, gente, ela não é... O Inter não foi com o seu melhor time sub-20 para a Copinha. E isso é importante a gente destacar. A Copinha, por ser um torneio no início do ano, ela não é um campeonato onde todos os times colocam os melhores jogadores sub-20 ali. Eu dou um exemplo. O Inter, durante a Copinha, tem treinando aqui em Porto Alegre, Tauan Lara, Matheus Dias, Matheus Cadorini. Jogadores que são da idade da Copa São Paulo, mas estão fazendo a pré-temporada com um time profissional, porque é assim que tem que ser. Auxiliaram esses jogadores, por exemplo, nos títulos do Campeonato Brasileiro Sub-20, da Recopa do Brasil Sub-20, que são torneios, e aí pelo menos na minha análise, muito mais competitivos, muito mais com jogadores de um nível maior do que a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mas a Copinha serviu sim para muita coisa. E o segundo ponto que eu destaco aqui é que perder para o Palmeiras em uma oitavas de final não é um resultado ruim, já que o Palmeiras tem uma das melhores bases do Brasil e uma das bases que mais faz investimento recentemente no Brasil, mesmo que não coloque esses jogadores para jogar no time de cima. Mas a gente tem diversos casos de jogadores muito talentosos surgindo nos últimos anos no Palmeiras e a Copinha mostrou isso porque o Palmeiras tem realmente um time muito bom e o Inter deu azar nesse cruzamento nas oitavas de final. Mas, aí você imagina, se esse time do Inter na Copinha tivesse o reforço do Tauan Lara, do Matheus Dias e do Matheus Cadorini, poderia ser diferente. Não tinha, e que bom que não tinha, que bom que eles estão treinando entre os profissionais. Mas ainda assim, alguns legados foram deixados por esse time, tá? Em relação a jogadores. Eu vou citar aqui 3 atletas que podem tranquilamente, em um curto prazo, serem utilizados ou auxiliarem de alguma maneira o time do técnico Cacique Medina. O Inter na Copinha teve um nome, tá? O Estevão. O Estevão foi o melhor jogador colorado na Copinha de maneira indiscutível. Um meia-direita, canhoto, que tem 19 anos de idade, natural do Mato Grosso do Sul, e ele foi o principal jogador de maneira indiscutível do Internacional nessa Copinha. Decidiu muitos jogos, quase decidiu inclusive a partida do Palmeiras. O Inter sofreu 2 gols logo no primeiro tempo, teve ainda o gol que diminuiu o placar do Luca, e o Estevão deu uma paulada de direita, de fora da área, a bola explodiu no travessão do goleiro do Palmeiras. Mas o Estevão, que já era titular no time do Inter, campeão brasileiro sub-20, campeão da Supercopa do Brasil sub-20, é o principal atleta a ser aproveitado no time de cima. E existe uma grande possibilidade de que o Estevão, voltando de São Paulo, se apresente ao elenco do Cacique Medina para ser melhor observado, por conta do desempenho que ele teve principalmente na Copa São Paulo, nos outros títulos sub-20 do Internacional no ano passado. Ele já teve um destaque, ele era junto com o Alisson ali, que também jogou a Copinha, os 2 meias criadores, as cabeças do time do Internacional e que com certeza serão melhores avaliados, melhores observados a partir de agora e ocupam uma faixa do campo que o Cacique Medina procura soluções. Ele ocupa a faixa de lado do ataque, a ponta direita. E o Inter está aí na busca por pontas, mas não encontrou soluções para lá. Eu não estou dizendo que o Estevão tem que ser titular, isso não deve acontecer inclusive, mas o Estevão pode ser uma peça que auxilie o Cacique Medina, em algum momento utilizar ali, já que é um espaço vago, ele ajudaria
com certeza, e por isso deve estar nos próximos dias já integrado ao elenco principal. O segundo nome que eu trago aqui é o do Luka, centroavante que fez muito gol nessa copinha e que no ano passado ele era o terceiro na hierarquia dos centroavantes do time sub-20, porque ele está atrás do Matheus Cadorini e ele está atrás do Nicolas, dois jogadores que estão treinando com os profissionais. Mas o Luka, por exemplo, para mim é melhor que o Nicolas, tá? Ele tem muita técnica, ele tem um domínio de bola muito refinado, ele tem um poder de finalização muito bom. O gol dele nessa segunda-feira contra o Palmeiras mostrou isso, ele dominou e sem espaço conseguiu finalizar no canto, então é um jogador que também deverá ser observado pelo Cacique Medina. Esse atleta em especial, por mais que tenha tido destaque na Copinha, ele deve jogar mais no time sub-20 por conta das opções que existem no time de cima. Wesley, Yuri Alberto, Cadorini e Nicolas. Mas é um jogador que pode ser, sim, observado e pode sim no futuro dar e melhor maturado, passar, por exemplo, o Nicolas, pode encostar no Cadorini nessa hierarquia de centroavantes que o Internacional tem neste momento. E o terceiro nome, que é o para mim que pode dar um rendimento mais imediato no Internacional, apesar de ser um jogador que ainda não está pronto, e no jogo dessa segunda-feira ele mostrou isso porque ele teve falhas, é o João Félix. Gente, o João Félix é o zagueiro mais próximo do Victor Cuesta que o Internacional tem. Ele é um zagueiro canhoto que atua como lateral esquerdo também, porque ele tem muita qualidade técnica, ele tem um passe muito bom, ele sai bem pro jogo, ele não é lento, ele é um zagueiro que tem velocidade, então ele pode atuar como um lateral também. Mas ele é o zagueiro mais próximo do Victor Cuesta, zagueiro canhoto, técnico, de boa saída de jogo. O grande problema é que na zaga existe uma concorrência muito grande hoje. O Inter tem aí de 7 a 8 zagueiros no seu elenco principal. Subiu o Thiago Barbosa agora há pouco, o Rodrigo Moledo se recuperando. Então tem pouco espaço, teria pouco espaço em tese para o João Félix. Só que ele é o único canhoto, além do Victor Cuesta, que pode estar nesse elenco do Inter. Ele é o único zagueiro canhoto que por muito tempo foi um zagueiro procurado pelo Internacional no mercado de transferências. Vocês lembram que o Matheus Jussa chegou a ser contratado, volante do Oeste, para atuar como um zagueiro, algo que ele nunca fez inclusive. O João Félix, ele pode ser essa opção. Fez uma boa copinha, um jogo ruim eu achei contra o Palmeiras, mas é um zagueiro de uma solução mais imediata. É o mais parecido com o Victor Cuesta que o Internacional tem no elenco atualmente e por isso, se não agora, eu acredito que nos próximos meses, ao longo dessa temporada ainda, ele deve aparecer no time de cima do Cacique Medina. Não fiquem tristes com a eliminação do Inter na Copinha. O saldo é positivo e o Inter vai ter muito fruto ainda por conta dessa campanha lá em São Paulo. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações. Beijo!